Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, amanhã sai no primeiro dia da novena de Pentecostes. Até dia 8 nós vamos fazer, mas correndo, mas vamos fazer os 9 dias para que acompanhemos. Eu já vou avisando a todos que já a gente vai fazer o novenário também de Santo Antônio, certo? E depois temos novena de São Tarcísio de agosto, certo? Mês todinho agosto nós vamos fazer a novena de São Tarcísio, ok? São essas informações, são essas novenas que estamos fazendo, certo? E depois a gente se programando o resto, ok? É isso, vamos escutar o Evangelho. Bíblia, João 15, 1 a 8. João 15,1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Eucate 222. Será que a Eucaristia pode também ser dada a cristãos não católicos? 222. Será que a Eucaristia pode também ser dada a cristãos não católicos? A Sagrada Comunhão é a expressão da unidade do corpo de Cristo. A Igreja Católica pertence quem está batizado nela, partilha da sua fé e vive em união com ela. Seria uma contradição se a Igreja convidasse à comunhão pessoas que, ainda, não partilham da fé e da vida da Igreja. A credibilidade do sinal eucarístico, nesse caso, seria abalada. 1398 a 1401. Os cristãos ortodoxos podem pedir individualmente para receber a Sagrada Comunhão numa celebração católica, porque eles partilham da fé eucarística da Igreja Católica, ainda que a sua comunhão ainda não esteja em plena unidade com a Igreja Católica. Quanto aos membros de outras confissões cristãs, a Sagrada Comunhão pode ser dada em circunstâncias pontuais, nomeadamente em caso de necessidade grave ou se existe a fé integral na presença eucarística. Celebrações comuns da Ceia do Senhor entre cristãos católicos e evangélicos são uma meta e um desejo de todos os esforços ecumênicos. Antecipá-las, porém, sem se ter construído a realidade do corpo de Cristo numa fé e numa igreja únicas, constitui uma falsidade e não é, portanto, permitido. Outro tipo de celebrações ecumênicas, em que os cristãos de diversas confissões oram juntos, são boas e inclusivamente desejadas pela Igreja Católica. Inspiração: Luísa Fernanda Barriga. Defined. Em certa ocasião, no meio da missão Eucate em Londres, me perguntei por que Deus me chamou ali, porque havia elegido a mim entre tantos outros, apesar dos meus defeitos e imperfeições. Ao refletir, descobri que era precisamente por isso, para me recordar que os frutos da missão não eram obra minha, mas dele, que eu nada poderia fazer sem ele. Tudo é um presente de sua graça, eu me esforço em permanecer nele.
Festival de Tintas e Iluminação Ferreira Costa. Aproveite na loja e no app. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Permanecer. Esse é o verbo crucial do evangelho de hoje. É uma modalidade, da vida cristã que poderia ser traduzida por estar em comunhão com Cristo, estar em intimidade com Cristo, ligado a Cristo. Nós devemos entender bem esse conceito de comunhão em Cristo, ou comunhão com Cristo. Não se trata de uma ação intimista voltada apenas para o meu ato devocional com Jesus. Não se trata daquela intimidade com Jesus que eu cultivo na capela, no momento da Eucaristia, Essa é nossa obrigação, isso aí é vitalidade para a nossa vida. Permanecer em Cristo significa estar em comunhão com a sua igreja pela profissão de fé, pelos sacramentos e pelo regime eclesiástico. Vamos ver, não há comunhão com Cristo na desobediência ao magistério da igreja. Nós temos a graça de termos um novo Papa, e ele é o sucessor de Pedro. Por isso nós devemos cultivar uma comunhão profunda com ele. Não há comunhão com Cristo negando algumas verdades da fé, é impossível. Não há comunhão com Cristo na rejeição dos sacramentos. Querer ser íntimo de Cristo e viver amaziado, sem se confessar, sem participar da Eucaristia dominical, isso não é comunhão com Cristo. Por isso que Jesus afirmou ser Ele a videira verdadeira e nós os ramos. E ainda que nós devemos permanecer unidos a Ele para podermos produzir frutos, porque fora de Cristo nós secamos e morremos. Por isso, sem estas três linfas aqui, essas seivas, de que nós falamos, a profissão de fé, os sacramentos e a obediência ao magistério e à autoridade da igreja, não há como sobreviver. Nós vamos, como disse, murchar e secar na nossa vida espiritual. A comunhão com Cristo, o permanecer em Cristo, repito, não é um ato intimista. É algo muito objetivo, são coisas muito práticas da nossa vivência de fé, para que sejamos de fato íntimos de Jesus e permaneçamos unidos para sempre a Ele. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então, encontro marcado, primeiro dia da novena de Pentecostes, amanhã, no canal, ok? Espero que até dia 8 dê pra gente terminar essa novena de Pentecostes. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, com a novena de Pentecostes.